Obrigada pela presença de quem está aqui em plena sexta-feira à noite. É bem desafiador esse horário, mas vamos lá. Eu vou tentar hoje não me estender muito, que eu não estou muito bem, mas vai dar certo. Hoje a gente vai dar aula, iniciar um novo assunto, que no caso é sobre dislipidemias, certo? A gente já falou sobre diabetes, hipertensão, e dentro do roteiro que a gente tem que dar, tem a parte de dislipidemia. Peraí que o menino tá chorando aqui. Só um minuto, gente. Parece que adivinha a hora que tem que vir aqui aperrear. Ai, bora lá. Vou espelhar aqui o conteúdo. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Tá bom. Estão conseguindo ver a aula? Compartilhamento? Eu tô. Pronto. É, Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre dislipidemia, certo? E antes de eu entrar diretamente no assunto, eu vou fazer aqui um breve resumo, uma breve revisão, dos lipídios mais importantes, né, dentro do contexto nutricional que a gente vai abordar, que a gente tem no dia a dia, né, na prática clínica. E vale ressaltar que essa parte de dislipidemia ela é muito importante que a gente fique atenta a essa condição, né? Porque hoje em dia, com a alimentação tão desregrada que a população tem, é muito comum a gente ver pessoas com colesterol elevado, triglicerídeo elevado, assim como diabetes, hipertensão, obesidade, são comorbidades que andam juntas, né? A dislipidemia também é uma dessas condições que estão bem relacionadas a essas patologias, né? Diabetes, hipertensão. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, a gente saber correlacionar. Por que que esse paciente está com as taxas alteradas? Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre isso. Não é só ver o exame, se o paciente levar o exame, não é só ver e identificar se está alto, se está baixo. A gente precisa entender o processo, né? Por que que isso está alto? Qual é a correlação que tem, por exemplo, de um colesterol elevado com a obesidade, de um triglicerídeo elevado com a alimentação, o que é que pode estar causando? Depois que a gente faz uma análise alimentar, né, no questionário, o recordatório, a gente pode já meio que ter uma correlação, puxar a raiz, né, daquela causa, daquele exame alterado.
certo? Então, é muito importante o raciocínio crítico, né? Não é só saber identificar, mas também saber correlacionar com o todo, né, do atendimento, certo? E antes da gente puxar mais a fundo essa parte que mais interessa a gente, né, a parte prática, eu vou falar um pouquinho, relembrar um pouquinho quais são esses lipídios, certo? E aí, caso vocês tenham dúvida, vocês vão me perguntando. Dentre os lipídios mais relevantes que a gente pode citar os ai, meu Deus, fosfolipídios, o colesterol, triglicerídeos, ácidos graxos e as lipoproteínas. Eu parto do princípio de que algum desses nomes, né, vocês já devem ter ouvido falar, vocês já devem ter visto em alguma disciplina, acredito eu que talvez bioquímica, lá no comecinho da faculdade, certo? É, e os mais, assim, creio que os mais comuns que vocês devem ter na memória mais recente, né? É colesterol, triglicerídeo, ácidos graxos, que são nomes mais comuns, né, da gente ver. Então, eu vou relembrar outros nomes também. Por exemplo, os fosfolipídios, ou nome difícil de sair. Aqui tem uma foto dele, né? Eles são o quê? Eles formam a estrutura básica das membranas celulares, certo? Então, eles formam a borda das nossas células, tá? Então, os fosfolipídios, eles têm duas camadas, ele tem a extracelular e a intracelular. Então, vamos supor que uma célula é redonda, né? Então, tem a camada, aqui é a camada da célula, o fosfolipídio, né? E essa camada, ela tem a parte externa e a parte interna da célula, que a gente chama de bicamada fosfolipídica. E tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica, certo? Então, esse fosfolipídio, ele forma a estrutura básica das membranas celulares. Então, gente, é importante vocês entenderem que quando a gente fala em gordura, né, lipídios no geral, a gente tem que entender que nem todo lipídio é ruim. A gente precisa de lipídios também para o nosso corpo rodar, certo? Seja para questão de condicionar energia para o nosso corpo, porque ela também é uma fonte de energia, seja para estruturas de membranas, né? A parte hormonal também muitas vezes precisa de gordura, certo? Então, sabendo, como é que eu posso dizer? A gente sabendo consumir a gordura certa, a gente não tem problema consumir gordura, tá? Então, até é importante que a gente saiba disso, que a gente saiba repassar isso para o paciente, certo? Também, outro lipídio muito relevante, que é de bastante conhecimento da gente, é o colesterol, tá? Que ele é precursor de hormônios esteroidais, dos ácidos biliares, da vitamina D. Olha aí a importância, né, do consumo também de alimentos com colesterol para vitamina D também fazer o seu papel importante na nossa saúde, certo? E ele é constituinte também das membranas celulares e ele atua na fluidez dessas membranas. O fosfolipídio ele atua na estrutura, né, das membranas e o colesterol atua na fluidez delas. Tudo bem até aí? Gente, não me deixem falando só, por favor. Diga pelo menos tudo bem. Tudo certo. Já os triglicerídeos, né? Triglicerídeo também é um nome como é que eu posso dizer? Bem comum na nossa prática clínica.
E ele é formado por quê? Por qual é a composição de cada estrutura de um triglicerídeo, né? São três moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. E os triglicerídeos são uma das formas de armazenamento de energia mais importante do nosso corpo. E eles estão depositados tanto no nosso tecido adiposo, como também nos nossos músculos, tá? Então, lembrando que triglicerídeo vai ser importante para o armazenamento de energia do nosso corpo. E também a gente tem os ácidos graxos, que a gente considera como saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. Para quem chegou depois, eu estou falando hoje sobre dislipidemias. E antes de entrar de fato no assunto, eu estou fazendo uma breve revisãozinha de alguns nomes importantes, né, de lipídios importantes dessa parte de dislipidemias. E os saturados, né, dos ácidos graxos saturados, eles são compostos por sem duplas ligações, né, na cadeia deles de carbono, e os insaturados, eles são compostos por duplas ligações em suas cadeias. E a gente tem as monoinsaturadas e as polis. Mono quer dizer que só tem uma dupla ligação, e os poliinsaturados têm mais de uma dupla ligação. E aí a gente tem exemplos de ácidos graxos saturados, o láurico, o mirístico, o palmítico, o esteárico, ácidos monoinsaturados, ácido oleico, os poliinsaturados, o ômega 3, o ômega 6, certo? Mais na frente eu vou exemplificar quais são esses alimentos que têm esses ômegas. Então, é importante também, né, a gente saber que ácidos graxos são importantes para a saúde e eles tanto vão ter os bons como os ruins, né? Então, a gente precisa saber identificar quais são os mais interessantes, quais são os menos interessantes para aquele paciente. E também, gente, temos o que a gente chama de lipoproteínas. Não sei se vocês lembram, assim, quando vocês vão olhar um exame bioquímico, de vocês mesmo. A parte que tem a parte de colesteróis, né? Lá vai ter colesterol total, vai ter colesterol, vai ter triglicerídeo, e vão ter também as frações de colesterol, que é o que a gente considera o HDL, o LDL, o VLDL, certo? Então, são as frações dos colesteróis. E essas frações, elas são consideradas lipoproteínas, que são estruturas esféricas que transportam gorduras, tanto colesterol como triglicerídeo, pelo sangue, certo? Essas gorduras, elas são insolúveis, né? Então, elas conseguem serem transportadas pelo sangue de forma tranquilamente, né? Elas são compostas por essas lipoproteínas, né? O próprio nome já diz. Lipoproteínas são compostas por lipídios e proteínas, que no caso a gente chama essas proteínas de apolipoproteínas. E elas organizam o transporte entre os tecidos e o fígado, certo? Os principais são os tipos, né, de lipoproteínas: quilomicrons, VLDL, IDL, LDL e HDL. O LDL é o que a gente considera de colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom, certo? Então, vocês já devem ter visto isso dentro de um exame bioquímico, né? Que tem a parte do HDL, o LDL, tem as taxas, né, de referência. Então, é importante a gente ter uma ideia se um está alto, se um está baixo, o que é que eu posso estar fazendo para ajustar, para que o HDL, que é o colesterol bom, fique aumentado,
Então, é importante ter essa, como é que eu posso dizer, essa sinergia, né? Fazer com que um baixe e o outro aumente, e assim por diante. E esses tipos de lipoproteínas, né, eles são essenciais para o metabolismo tanto energético como cardiovascular. Então, é, essa parte que envolve colesterol, triglicerídeos, elas estão diretamente correlacionadas com a saúde cardiovascular, né? Que mais na frente a gente vai falar sobre isso, que as dislipidemias, se elas não forem tratadas, elas podem vir a acarretar problemas cardiovasculares, entupimento de artérias, formação de trombos, certo? Aqui é falando um pouquinho sobre cada uma dessas lipoproteínas. Os quilomicrons, por exemplo, né? Eles transportam triglicerídeos da dieta do intestino para os tecidos periféricos. Quais são esses tecidos periféricos? Músculo e tecido adiposo, certo? Já o VLDL, né, que é uma lipoproteína de densidade muito baixa, ela transporta triglicerídeo produzido no fígado para os tecidos periféricos. Já o LDL, que é o tal do colesterol ruim, né, ele transporta colesterol do fígado para as células. Níveis elevados podem causar placas de gordura nas artérias, aumentando o risco cardiovascular, como eu falei, né? Então, é interessante que o LDL da dieta, no caso da corrente sanguínea, né, ele esteja em níveis baixos, porque eles podem se acumular, eles estando em grande quantidade, né, eles podem se acumular na corrente sanguínea e formarem trombos, causando os entupimentos, né, dos vasos e das artérias. Já o HDL, que é uma proteína de alta densidade, que é o que a gente chama de colesterol bom, ele remove o excesso de colesterol dos tecidos e artérias. É como se fosse uma vassoura, né? Ele faz a faxina, limpando as veias, protegendo o coração. Então, ele é amigo do coração, tá? Ele leva de volta ao fígado para ser eliminado. Transporte reverso de colesterol, protegendo o coração, tá? Então, é importante a gente entender, no caso, na prática clínica, quais são os alimentos que vão ser protetores do coração, que vão ajudar esse HDL subir. Quais são os alimentos que eu vou ter que evitar para que esse HDL, esse LDL baixe, né? Muitas vezes, só a alimentação não vai ser possível quando essa dislipidemia já está instalada. Muitas vezes vai acontecer o quê? De o paciente chegar e ele já faz uso de estatinas, que é o que a gente chama, né? Que é, por exemplo, uma simvastatina, rosuvastatina, são medicamentos que vão controlar essa dislipidemia, certo? Pessoas com riscos cardiovasculares, né? Com síndrome metabólica, é, com riscos cardiovasculares comprovados, muitas vezes elas têm que tomar essas estatinas pelo resto da vida, tá? Então, às vezes, os níveis estão bons nos exames, mas muitas vezes é porque esse uso é crônico já desse medicação e não pode parar, certo? Então, de fato, o que são as dislipidemias, né? São desordens do metabolismo das lipoproteínas, que eu acabei de falar, né? HDL, LDL, em conjunto com dietas ricas em gordura, obesidade, sedentarismo, né? O estilo de vida vai influenciar muito nessa condição. E aqui também, eu esqueci de colocar, mas assim, essas dislipidemias, elas não estão envolvidas só com a parte de gordura. Um alimento, um grupo alimentar também que
pode causar o desenvolvimento dessas dislipidemias são os carboidratos refinados, certo? Então, é importante a gente ter a ideia que não, quando se fala em dislipidemia, a gente não vai abordar somente olhar só para a gordura, a gente tem que olhar também para a parte dos carboidratos, tá? Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. E as lipidemias, ela tem resultado em crescente incidência e prevalência de doença aterosclerótica. O que é isso? São doenças das artérias, né? Em adultos moradores de países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Qual é o perfil desse público, né? São pessoas que cada vez mais estão consumindo alimentos ultraprocessados, como é que chamam? Os fast food da vida, né? Então, são pessoas que estão comendo menos comidas de verdade e tendo cada vez mais o acesso, né, fácil a essas comidas cheias de gordura, cheias de sal, cheias de açúcar. Então, isso vai fazer com que cada vez mais aumente a incidência e prevalência dessas doenças ateroscleróticas, certo? E também existe uma sólida evidência de que altas concentrações séricas de colesterol predispõem à doença arterial coronariana. E também pode ser que diminuindo esse colesterol, haja evidência de que também a incidência diminua, certo? Então, tanto o excesso como o excesso de colesterol pode aumentar a incidência de doenças cardíacas, né? Como também a diminuição da dieta desse pessoal com colesterol mais baixo, né? Vão diminuir essa incidência. E o que que as dislipidemias causam? Dislipidemia, especialmente quando não tratadas, elas podem gerar acúmulo de gordura nas artérias, infarto do miocárdio, que é o ataque fulminante, né? Ataque cardíaco. Não necessariamente fulminante, porque o fulminante é quando não há reversão, né? Mas algumas pessoas podem ter o infarto, chegar no hospital, numa emergência, com o diagnóstico que infartou e não morrer, certo? Deu tempo de conseguir se salvar, né? Também a possibilidade de um acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC, né? Pelo entupimento das veias do cérebro, doença arterial periférica, pancreatite, em caso de triglicerídeos muito altos. Então, gente, cada vez mais é importante ter esse controle, né, desses níveis, porque são doenças extremamente graves, né, preocupantes, que podem não ser reversíveis, né? Às vezes a pessoa pode até não falecer, mas fica com alguma sequela, os portadores de AVCs, né, principalmente. E quais são as classificações das dislipidemias, né? Temos as causas primárias e as causas secundárias. As primárias é quando a gente considera que é de origem genética, né? E aí, gente, a gente vê a importância de investigar no atendimento ambulatorial os antecedentes familiares, né? Quando a gente pergunta na hora da consulta, quais são o histórico de doenças na sua família, no seu pai, sua mãe, avós, né? Já teve doenças cardíacas, já teve diabetes, hipertensão. A gente pode perguntar se tinha triglicerídeo elevado. Então, é importante a gente fazer puxar um histórico, né, desse paciente, para a gente entender quais são, de onde vem, né, tantas desordens desses níveis de colesterol, triglicerídeo. Às vezes a pessoa come super bem, mas sempre está com as taxas altas. Às vezes a pessoa
Tem até um biotipo eutrófico, mas as taxas muito elevadas, né? De repente é de uma origem genética, certo? Então é importante haver esse rastreamento familiar. E também pode ser através de alterações no metabolismo, independente de outras doenças ou medicamentos. Já as causas secundárias, né, que é mais comum e é onde a gente foca tem o principal foco, né, de intervenção nutricional. Muitas vezes o que é que acontece? São pessoas que têm o hábito de vida desregrado, né? São pessoas que vivem com alimentação cheia de alimentos que não são interessantes, não são saudáveis, sedentários, fazem tudo deitado ou sentado. São pessoas que não se exercitam, né? Além disso, tem estilo de vida, que é o tabagismo, consumo de álcool, fumo. Tudo isso pode sim levar ao desfecho das dislipidemias, né? Também doenças, como eu falei, né? As doenças, as comorbidades, elas gostam muito de andarem juntinhas, né? Então, pessoas com obesidade central, que é aquela obesidade mais, como é que diz? Concentrada ali na região abdominal, diabetes, hipotireoidismo, doença renal crônica, e síndrome metabólica, todas essas doenças, elas podem estarem correlacionadas com a dislipidemia também, certo? O uso de medicamentos também podem ser causas de dislipidemias, como, por exemplo, alguns corticoides, diuréticos. Às vezes também aquelas pessoas que fazem uso de Roacutan, que é aquele medicamento para espinha, né? É um medicamento que altera muito as taxas de colesterol, triglicerídeo. É tanto que eu não sei qual é o prazo que tem, mas quem faz esse tratamento tem que estar sempre repetindo esses exames para ver como é que estão essas taxas, certo? Então, existem também medicamentos que podem fazer essa desordem, né? Não necessariamente vai ser só o estilo de vida, só as doenças. E aí, essas pessoas que fazem uso desses medicamentos, mais do que nunca também precisam de um acompanhamento nutricional, né, para que essas taxas não venham subir cada vez mais. Não é porque o medicamento vai fazer essa alteração que eu vou deixar subir à vontade, né? A gente vai tentar fazer redução de danos, né? Tentar que esse paciente ele coma cada vez melhor para essas taxas não subirem tanto. Tudo bem? E aqui, gente, é um quadro de dislipidemia, um quadro de mostrando quais são as dislipidemias secundárias e o estilo de vida, né? E qual é o marcador que eles vão aumentar mais ou menos, né? Por exemplo, insuficiência renal crônica, né? E síndrome nefrótica, ela pode aumentar colesterol, triglicerídeo, uma hepatopatia, né? Olha aqui o grau que uma doença pode aumentar de colesterol, HDL pode aumentar ou então pode diminuir, e assim por diante. Pessoas com diabetes, né? É mais comum ver o quê? O HDL baixo e o triglicerídeo aumentado. O que mais? O hipotireoidismo, né? É comum ver pessoas com colesterol alto, o HDL ou baixo ou alto, né? Triglicerídeo um pouco aumentado também, e assim por diante, certo? Então, muitas vezes vai acontecer o quê? Nem todas as taxas vão estar aumentadas, né?
Algumas mais, outras menos, outras normais. E essa fonte foi adaptada pela Diretriz Brasileira de Dislipidemias. Aqui é com relação a medicamentos, né? Quais seriam os medicamentos que mais vão alterar as taxas, né? E aí a gente pode ver o que aqui, ó, diuréticos aumentaria triglicerídeo, baixo HDL, deixa eu ver o que mais. Corticóide, ó, aumenta o colesterol, triglicerídeo. E o que mais? Acho que é isso. E existe também, gente, a classificação da dislipidemia, certo? Valores de referência foram determinados de acordo com o risco cardiovascular individual e com o estado alimentar. As dislipidemias podem ser classificadas de acordo com a fração lipídica alterada, certo? Então, eu posso considerar uma hipercolesterolemia isolada, uma hipertrigliceridemia isolada ou mista, que é quando um ou mais. A isolada é quando somente um parâmetro está aumentado, né? Já a mista é quando está um ou mais desses parâmetros aumentados. Por exemplo, hipercolesterolemia isolada, né? Hiper quer dizer aumentado, colesterol aumentado no sangue, né? No caso, o LDL colesterol estando maior ou igual a 160, já pode considerar uma hipercolesterolemia isolada, que somente ele estava aumentado. Uma hipertrigliceridemia isolada é o quê? Quando o triglicerídeo está maior ou igual a 150 ou maior ou igual a 175 se a amostra for, se o exame tiver sido feito sem ser em jejum, certo? Já uma hiperlipidemia mista, que é o quê? Quando o LDL está aumentado e o triglicerídeo está aumentado, então, são dois parâmetros analisados, né? Então, a gente pode considerar que ele está com uma hiperlipidemia mista. O HDL baixo, para homens, a gente vai considerar menor que 40 e mulheres menor que 50, sendo isolada ou em associação com HDL ou triglicerídeo, certo? Então, o HDL baixo, então, a gente pegar um exame, estiver assim, se for de um homem, né? O HDL estiver abaixo de 40, eu já vou ver qual é a intervenção que eu vou fazer para que eu faça com que esse HDL suba, porque é um HDL bom, é um HDL, é um colesterol bom, protetor cardiovascular, certo? Se é uma pessoa que eu fiz toda a avaliação nutricional dele, fiz circunferências, vi peso, IMC, fiz medida de circunferência do pescoço. Depois de todo fechar um diagnóstico, eu ver que é um paciente que tem risco cardiovascular, mais do que nunca eu preciso lembrar dos parâmetros cardiovasculares e dos alimentos que vão fazer com que esse paciente tenha uma boa saúde cardiovascular, né? Se as taxas estão aumentadas de triglicerídeo, colesterol, se o HDL está baixo, então eu preciso ver qual é a melhor intervenção para que esse risco cardiovascular não fique cada vez mais aumentado. Conseguiram entender? É importante sempre a gente correlacionar tudo que a gente tem de informação. Se eu fiz a avaliação nutricional, vi que ele está com risco aumentado de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Se eu vejo que a alimentação dele não está legal, e se eu vi que ele tem exames também com taxas alteradas, ele é uma bombinha relógio. Então, eu preciso ver a melhor estratégia para ajudar nessa saúde cardiovascular dele.
Aqui, gente, é só a título de informação de vocês, é, de valores de referência para avaliação de risco cardiovascular, certo? É, muitas vezes vocês vão ver no exame valores assim, por exemplo, LDL. O ideal é que, se uma pessoa a gente detectou pela avaliação nutricional que ele tem risco cardiovascular, né? Então, se ele é uma pessoa com categoria de risco, por exemplo, alto risco, risco intermediário ou muito alto, qual seria o valor mais ideal para o LDL dele, para o triglicerídeo dele, para o HDL, certo? Então, dependendo do risco do paciente, né? Risco cardiovascular, a gente não precisa dizer para o paciente que ele tem um risco cardiovascular tal, né? Mas existem as metas terapêuticas que você pode criar para você mesmo acompanhar, né? E o médico também que acompanha esse paciente, ele também faz esse acompanhamento de acordo, sabendo que ele é um paciente de risco, tá? Então é importante a gente ter uma ideia se esse paciente é de alto risco, baixo risco, e aí a gente tentar acompanhar quais são os valores mais adequados de colesterol para esse paciente, HDL, triglicerídeo e assim por diante. Se vocês estiverem achando muito confuso, vocês peçam para eu explicar novamente. Se estiver falando rápido também, podem pedir que eu dou mais uma desacelerada. Mas tá tudo bem até aqui? Tudo certo. Tranquilo. E aí, gente, é importante que a gente tenha um olhar ampliado no atendimento desses pacientes, né? Olhar além dos níveis isolados, o que está por trás daquele valor alterado, né? É, a gente tem que avaliar como é que está o corpo desse paciente, né? Se é um paciente obeso. Paciente obeso já é, por si só, uma pessoa inflamada, né? Então, é importante a gente entender que esses exames alterados também têm correlação com a inflamação, com possível disbiose, que é aquela questão de termos mais bactérias ruins do que boas no intestino, né? O estresse oxidativo dessas células, né? O acúmulo de radicais livres, que tem a ver com o quê? Com comida muito ultraprocessada, falta de alimentos antioxidantes, os fatores externos também, como fumo, o alcoolismo, certo? Tudo isso contribui para a dislipidemia aterogênica, né, que é o LDL oxidado, e a disfunção do HDL. Outro também fator que pode estar atrelado, além desses níveis isolados, né? Pacientes com resistência à insulina, né? Ela tem uma relação direta de insulina com triglicerídeos aumentados e HDL baixo. Então, se é uma pessoa que a gente sabe que ela tem uma resistência à insulina, muito provavelmente ela vai ter, talvez ela não tenha nem os exames lá, mas a gente já pode pensar assim, se é um paciente que tem resistência à insulina, muito provavelmente seu triglicerídeo está aumentado e o HDL baixo, certo? Então, eu estou olhando não só apenas para aquela informação da resistência à insulina, mas tendo já um discernimento do que pode também estar junto, né, dessa resistência. Outra questão também que é muito importante, que eu falei até lá em cima, sobre a saúde intestinal, né? O papel da microbiota intestinal na modulação do colesterol, triglicerídeo, tudo isso vai estar influenciando na
também nesses valores, né, de colesterol, triglicerídeo. A parte hormonal também, muito é pouco discutida na prática, às vezes, mas é importante também a gente estar avaliando saúde da tireoide, como é que estão os hormônios da tireoide, porque tudo isso pode também ter um impacto no perfil lipídico. Essa parte hormonal, gente, eu acho muito interessante, muito importante de ser estudada, né? Então, seria muito bom que vocês, quando sentarem para estudar, estudem muito sobre tireoide, que tireoide também, ela é como se fosse uma engrenagem, ela é como não, ela é uma engrenagem do nosso corpo. Se ela não está funcionando bem, muitas coisas ficam desajustadas na nossa saúde, certo? Então, é muito importante entender os hormônios da tireoide para a gente saber também por onde caminhar, certo? E agora eu vou falar um pouquinho sobre tratamento não medicamentoso das dislipidemias, né? Que é a cereja do bolo da nutrição, que é onde a gente vai poder atuar, né? Porque a gente não pode falar, atuar com medicação e sim com alimentação. Nos últimos anos, o padrão alimentar e o estilo de vida saudável ganharam evidência em estudos epidemiológicos observacionais e de intervenção, como a dieta DASH e a dieta do Mediterrâneo. Então, são dietas bem parecidas, né? Que é a que a gente vai usar no manejo dessas dislipidemias. E quais são os pontos importantes que a gente tem que resgatar do padrão alimentar? É importante a gente enfatizar para esses pacientes, né, sobre a importância de uma alimentação saudável, com mais alimentos naturais, alimentos menos industrializados, menos produtos de pacote, que a gente possa estar produzindo a nossa refeição, né? Evitar comer cada vez menos produtos da indústria, né? Orientação sobre a seleção dos alimentos, a gente saber fazer escolhas corretas, saber fazer trocas inteligentes, é, orientar o modo de preparo, a quantidade também de cada alimento, né? Não é porque às vezes é um alimento saudável que eu posso comer à vontade, então tem que ter esse cuidado também. As substituições alimentares, quando possível, né? Que é justamente as trocas que eu falei. E sempre em sintonia com a mudança do estilo de vida. Orientar sobre a prática de atividade física, sobre o que é que pode estar fazendo, por exemplo, também a qualidade do sono, dormir mais cedo, evitar as telas, porque quanto mais cedo você tenta dormir, mais você vai ter o sono reparador, né? Vai diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio que dificulta a perda de peso, que mantém a inflamação lá em cima, certo? Então é importante também a gente tentar sempre conscientizar a população para esse estilo de vida mais saudável. E quais são os princípios da abordagem nutricional, né? A gente tenta enfatizar o que? Alimentação anti-inflamatória e antioxidante, com ênfase, como eu falei, né, em alimentos in natura, minimamente processados. Vocês lembram o que é alimento in natura e minimamente processados? Quem pode me dizer aí? Alimentos in natura são as frutas, por exemplo, morango, laranja, né? Esse tipo Uhum. de coisa assim, sem nenhum processo
digamos, pela indústria, né? Digamos assim. Isso. E o minimamente processados são, por exemplo, pega um morango, faz um suco, esse tipo de coisa assim, sem ser nada, como eu posso falar, criado pela indústria, digamos assim. Sim. É. No minimamente processado, a gente pode também colocar aí, por exemplo, frutas cortadas em conserva, né? Ainda a gente considera como minimamente processado. Não é nem ruim nem bom, né? Já poderia, às vezes já entra uma adiçãozinha de um açúcar, alguma coisa assim para conservar por mais tempo, né? Mas, de um modo geral, ainda como é que eu posso dizer? É menos prejudicial, né? É importante também a gente sempre enfatizar os antioxidantes, que são as frutas vermelhas. Quando a gente fala em fruta vermelha, gente, não vamos pensar somente naquelas frutas caras, né? As blueberries da vida, não. Amora, a gente pode falar da acerola, da goiaba, a gente pode falar de tomate. O morango também, que hoje em dia está bem mais acessível, né? Os preços, esses morangos congelados, os vegetais folhosos escuros, os temperos naturais. Então, uma alimentação mais rica nesses agentes, né? Nesses fitoquímicos, eles vão ajudar muito nesse combate da aterosclerose, né? Outra questão também, que é uma parte bem interessante na dislipidemia, né? Que atua diretamente na parte inflamatória, são os ômegas 3, né? De alimentos gordos, principalmente atum, salmão, sardinha, sementes de linhaça, de chia. Na saúde coletiva, na nutrição social, que a gente chama também, né? Já talvez o que seria de mais acesso para eles seja a sardinha, né? O atum também comprado em mercados, o fresco, ele tem um preço bem acessível. O peixe de água salgada, por exemplo, a cavala, né? Então, salmão, nem pensar. Mas tem outras alternativas que a gente pode estar sugerindo, né? A linhaça também, a chia, são sementes que, dependendo da condição financeira da pessoa, a gente pode estar indicando, né? A gente pode também indicar locais que vendam num preço menos tão caro, né? Às vezes até em feira você encontra num preço bom. Supermercado, que eu acho o preço mais caro. Outro princípio, né, que a gente precisa ver, a parte de modulação intestinal, a prescrição de vegetais de um modo geral, principalmente os vegetais folhosos, né, que são as fibras pré-bióticas que vão ajudar como substrato para as bactérias benéficas, né, do nosso intestino. As frutas com casca, as leguminosas, que são os feijões da vida, os grãos integrais, o arroz integral, se possível, ou então uma aveia, um gergelim. Tudo isso, se a gente puder estar inserindo também na alimentação desse pessoal, vai ser de grande ajuda, né? A redução do consumo de açúcares e carboidratos refinados, especialmente importante para o controle dos triglicerídeos e resistência à insulina. Olha aí como eu falei lá no comecinho da aula, que nem sempre a gente, nem sempre não, a gente não pode olhar dislipidemia e pensar somente em gorduras, tá? A gente tem que ter o olhar ampliado de que o consumo de carboidratos refinados, de açúcares, doces,
eles vão aumentar as taxas também, principalmente de triglicerídeo e colesterol, certo? Não pensem que é somente a gordura da dieta. Então, quando eu ver um paciente que está com triglicerídeo de 280, 300, e você vê lá na dieta dele que pessoa que adora comer massa, pode esperar que isso aí é por conta desse excesso de carboidrato, certo? Não é de gordura, não, é de massa. Então, aí a gente vai entrar numa abordagem, numa conduta de redução de carboidratos, fazer uma dieta pensando assim, que se será que ele não já está com a resistência à insulina, né? Será que ele não já está quase virando um pré-diabético? Então, é pensar dessa forma. É, fontes de gordura, né? Priorizar gorduras mono e poliinsaturadas, o azeite de oliva, abacate, as oleaginosas, que são o que? Castanhas, quando possível, né? Porque a gente sabe, por mais que a gente viva num estado que a gente tem castanha à vontade, não é um produto de baixo custo, né? Então, não é porque eu sei que o castanha é saudável, é bom para, é uma fonte de gordura boa, que eu vou estar prescrevendo adoidado. Será que o paciente tem condição? Às vezes ele nem tem condição, mas ele disse que come, então tudo bem. Mas a gente precisa saber se é viável para ele, se ele se sente bem com a castanha, tá? As sementes, como já foram faladas, né? Chia, linhaça. Moderar gorduras saturadas, que são o quê? As carnes gordas, os laticínios integrais. Então, na dislipidemia é interessante a gente sugerir o leite semidesnatado ou desnatado, os queijos mais magros, certo? Eliminar gorduras trans, que são o quê? As comidas processadas, as frituras, as comidas com gordura hidrogenada, né? Que são os sorvetes. Mais na frente eu vou falar sobre isso também. Aqui é uma tabelinha de recomendações dietéticas para o tratamento das dislipidemias, certo? Então, às vezes chegou um paciente para vocês e ele estava só com as taxas alteradas, ele não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem nada. Então, vocês podem usar esses valores, né, de carboidrato, triglicerídeo, tem para cada um aqui, certo? E as recomendações de ácidos graxos. Deixa eu ver aqui. Substituição parcial de ácidos graxos saturados por mono e poli, né? Elevado consumo de ácidos saturados está associado a riscos metabólicos e cardiovasculares, aumento do colesterol plasmático e ação pró-inflamatória. Então, cada vez mais que a população come esses alimentos, carne vermelha, produtos de origem animal em excesso, né? Bacon, entre outros, é, vai aumentar mais ainda a chance, né, de riscos cardiovasculares, vai aumentar o colesterol e também vai aumentar a inflamação, que a gente chama de pró-inflamatório, né? Favorece a inflamação. Então, o ideal é que o consumo desse ácido saturado, né? Ácido graxo saturado, ele deve ser menor que 10% do valor calórico dos ácidos saturados da dieta. E para isso para indivíduos saudáveis, né? E para indivíduos com risco cardiovascular aumentado, menor que 7% do valor calórico. Já o ácidos graxos trans, né? Que são as gorduras que são modificadas da dieta na indústria, né?
eles devem ser excluídos da dieta por aumentarem a concentração do colesterol ruim e também favorecer ao risco aterosclerótico, né? Então, pessoas que têm o consumo muito frequente de alimentos folhados, às vezes o paciente acha que está fazendo uma boa porque não está comendo fritura, mas está comendo ali uma empada que é cheia de margarina, né? Está consumindo uma massa folhada, achando que está arrasando, mas não, ali é gordura hidrogenada, gordura trans, é a pior gordura que tem. O macarrão instantâneo, as bolachas recheadas, sorvetes, né? Tudo isso é uma bomba de gordura trans, que são os principais causadores, né, desse colesterol aumentado na população, principalmente em pessoas, não necessariamente principalmente, mas assim, a gente vê muito em na população mais vulnerável, né, que eles têm muito consumo desses tipos de alimento. Às vezes é o que eles têm de mais acesso, às vezes acham que é mais barato do que comer comida de verdade, né? Já o colesterol alimentar, né? Ele exerce pouca influência na mortalidade cardiovascular. As atuais diretrizes internacionais sobre prevenção cardiovascular mostram que não há evidências suficientes para o estabelecimento de um valor de corte para o consumo de colesterol, certo? Então, assim, quando vocês forem fazer a dieta, por exemplo, lá no Diet Box, lá no final tem um resumo, né, dos nutrientes, né? E aí vocês vão ver, às vezes, que o colesterol deu mais de 300. E aí você fica meio desesperado, mas aí você pode levar em consideração que o colesterol alimentar, depender da dieta que você vai planejar, né? Ele não vai influenciar como é que eu posso dizer? Na mortalidade, no risco cardiovascular daquele paciente. Até porque, por exemplo, o ovo, ele é um alimento que tem alto teor de colesterol, mas é um colesterol que ele não tem relação direta com o aumento do colesterol sanguíneo, certo? Então, os alimentos saudáveis não vão ter problema se eles ultrapassarem os valores no cardápio que vocês estiverem planejando, tá? E aqui, ó, recomendações dietéticas na hipertrigliceridemia, certo? Terapia nutricional. A concentração plasmática de triglicerídeo é muito sensível a variações como peso corporal. Então, é importante que haja um controle de peso, né? Você tentando diminuir o peso desse paciente, os níveis de triglicerídeo já vão, algumas vezes já dá uma baixada, né? Assim como se ao aumento de peso, possa ser que os triglicerídeos aumentem também. Então, é importante haver alterações na composição da dieta, tanto a qualidade como a quantidade de carboidratos e gorduras. Olha o que eu falei, né? A gente vai olhar tanto para carboidrato como para gorduras. A qualidade desse carboidrato, a quantidade e também a qualidade da gordura e a quantidade. Como eu falei lá no início, a gente precisa também de gordura para as funções metabólicas, né? A gente tem as opções de gorduras boas e são essas que a gente vai usar para compor a dieta do paciente. E existe, gente, a hipertrigliceridemia primária moderada e a secundária, que é observada na diabetes e na obesidade.
A primário, né, recomenda-se aproximadamente 25 a 35% das calorias na forma de gordura e controle na ingestão de açúcares, certo? Então, quando vocês forem fazer o planejamento do cardápio, né? A gente não precisa saber quanto de carboidrato, proteína e lipídio a gente vai usar. Então, aqui são algumas recomendações que vocês podem estar se baseando para planejar esse cardápio, certo? Já na secundária, que é observada depois, em pacientes que têm diabetes ou hipertensão, a gente pode usar em torno de 30 a 35% das calorias no consumo de, de lipídios, né? E adequação no consumo de carboidratos com redução dos carboidratos refinados. Tudo isso, gente, vocês vão entrar em acordo com a preceptora de vocês, com a realidade do paciente, certo? Nem tudo é engessado, tem que ser assim, assim, assim. Vai depender sempre da realidade que vocês vão encontrar, certo? Quando eu coloco valores aqui, é para vocês verem, terem a base do que vocês podem estar usando. Mas tudo vai depender da realidade que vocês vão pegar, certo? Lembrando que no estágio vocês vão colocar em prática a teoria, mas nem sempre a teoria vai ser possível ser aplicada de forma completa, tá? Mas a gente vai usar de forma consciente e coerente. Na hipertrigliceridemia, também a gente precisa do controle do peso corporal. A gente pode tentar fazer uma redução de 500 a 1.000 calorias e priorizar o que nessa alimentação, nesse cardápio, né? A qualidade da dieta, não vamos pensar somente em bater as calorias, né, que a gente quer. A gente tem que ver a qualidade, os aspectos relacionados à obesidade, o que que fez com que esse paciente chegasse na obesidade, né? Ajustar, fazer com que haja uma alimentação, um cardápio que vai dar saciedade para esse paciente, com fibras, né? Proteína ajustada. Vai ajustar também carboidratos para ver se não há picos de insulina, né? E havendo picos de insulina, também vai haver aumento de lipogênese. Então, é importante que a gente vá usar aquelas estratégias que façam com que o açúcar não chegue tão rápido na corrente sanguínea, né? Para evitar o acúmulo de gordura no corpo. Então, usar a estratégia nutricional, as técnicas dietéticas, o que que eu vou fazer para diminuir a carga glicêmica, o índice glicêmico daquele alimento, certo? E a gente vai avaliar como tudo de acordo com como é que eu posso dizer, o objetivo que a gente quer alcançar. Outra recomendação dietética da hipertrigliceridemia, né? É a redução de bebida alcoólica. Pacientes que têm, né, essa condição de dislipidemia, é importante a gente orientar que o consumo de bebida alcoólica não é interessante, porque vai atrapalhar o tratamento. E muitas vezes o que que acontece, né? O paciente ele não fica só na bebida alcoólica, ele fica também com os petiscos, né? A batata frita, a calabresa, tudo que não é interessante para quem tem a dislipidemia. Ó, a combinação de um consumo excessivo de etanol e ácidos graxos saturados potencializa a elevação da trigliceridemia.
É justamente o que eu falei aqui agora, né? Então, assim, a pessoa sair para socializar, tomar uma vezinha esporádica, não vai ter problema. O problema é a constância, né? Se ele faz isso todo final de semana, começa na sexta, só para no domingo. Então, é isso que não é interessante. É, na hipertrigliceridemia, né? Redução de açúcares e carboidratos, como eu falei. Estudos mostram que o consumo superior a 50 gramas de frutose ao dia eleva o tecido, o triglicerídeo pós-prandial. A elevada ingestão de carboidratos aumenta a glicemia, o que promove o aumento da insulina, né, na corrente sanguínea, e esta, por sua vez, ativa os fatores de transcrição que promovem a síntese de ácidos graxos e triglicerídeo, favorecendo outros fatores de risco. Então, ó, quanto mais carboidrato no corpo, mais insulina vai ser aumentada, e essa vai ativar fatores de transcrição que promovem o acúmulo de ácidos graxos e triglicerídeo. Por isso que a gente não pode focar somente em gordura, porque o carboidrato também vai meio que destravar a portinha da lipogênese, né? Que é a produção de gordura, no caso, os ácidos graxos e o triglicerídeo. Então, a gente vê aí que é, é, acho que 80% assim, de um dos vilões, né, das patologias, diabetes, obesidade, dislipidemia, tem a ver com os excessos de carboidrato, né? Então, a gente precisa cada vez mais mostrar para o paciente quais são as melhores escolhas, o que é que a gente pode estar fazendo em conjunto para essa glicemia estar sempre controlada, para não haver os picos de insulina, porque a insulina em excesso ela vai causar várias desordens. Impacto da modificação de hábitos alimentares e estilo de vida na trigliceridemia. Quando a gente tem uma redução de peso, né? A gente vai ter uma boa resposta, né, na diminuição dos triglicerídeos, a diminuição da bebida alcoólica, os açúcares simples, os carboidratos. Aqui vai mostrando que é, as cruzinhas demais é que cada vez, quanto mais cruzinha demais, é mais benéfico, né? Então, redução de peso vai melhorar mais ainda o triglicerídeo, a diminuição da bebida alcoólica. Então, no geral, a mudança no estilo de vida que vai, no todo, né, que vai fazer com que essa dislipidemia seja controlada. Não adianta ser só a medicação se a gente não mudar o todo, né? E aqui é, é importante, quando a gente fala em dislipidemia, sempre lembrar de ômega 3, tá? E às vezes até, se possível, a gente sugerir uma suplementação quando na dieta a gente não consegue ter essas fontes, né? Mas nem sempre o paciente pode estar comprando. E é importante, gente, a gente enfatizar que eles não é legal eles estarem comprando qualquer tipo de ômega 3, certo? Existem os ômegas mais específicos, existem as concentrações mais adequadas, os que são mais puros, existe até um selinho que eu acho que deixa eu pegar aqui um, o selo de pureza desses ômegas, porque nem todo ômega ele é puro. Tem alguns ômegas que eles podem ser contaminados por metais pesados, como por exemplo o mercúrio, certo? Então é interessante que quando a gente vai orientar
a gente diga assim, procure o que tem um selo de pureza. Deixa eu mostrar um aqui. Ó, não sei se vai dar para vocês verem aqui no celular. O nome, um dos selos é esse IIFOS. Vocês conseguem ver aqui na câmera? Aqui, ó, o meu dedo. Estão vendo, gente? Será que eu tô falando sozinha? Sim, professor. Tá vendo? Sim, tô vendo. Obrigada por responderem. Então, gente, é interessante que a gente enfatize isso para os pacientes, tá? São ômegas mais caros, porque a gente sabe que é uma coisa de confiança. Diferente de às vezes, que você acha assim, até em feira livre, às vezes tem ômega 3. Só falta dizer que vai ganhar o céu, que promete mil e uma cura. Eu não confio, tá? Então, é importante a gente, Falando, não deu pra ver a marca. saber até qual indicar, tá? E na alimentação a gente pode encontrar nos peixes de água fria, né? Que são mais comumente a sardinha, o atum, a cavalinha, semente de chia, linhaça, o óleo de linhaça, nozes, castanha, gema do ovo, o azeite, embora seja em pequena quantidade, o abacate, folhas verdes escuras, óleo de peixe, óleo de algas. Às vezes a gente, por exemplo, tem pessoas que são alérgicas a peixes ou são veganos, já não podem consumir o óleo de peixe mesmo. Aí existem os ômegas suplementos, né? Que são à base de alga, certo? Então, a gente pode até indicar também algo mais assim, né? Mais para os que são mais adeptos ao vegetarianismo, os veganos ou os alérgicos. Os mecanismos propostos para os benefícios cardiovasculares incluem redução de marcadores inflamatórios e da agregação plaquetária, né, que são a formação de placas de gordura, a melhora da função dos vasos sanguíneos e redução da pressão arterial e da trigliceridemia, certo? Então, diminuindo essa resposta inflamatória, vai haver todo esse reajuste, né, na parte das artérias, das placas, né, diminuição dos acúmulos de gordura nas veias, do risco cardiovascular. É essa a função principal, né? Outra estratégia que a gente usa são as fibras, né? Principalmente o consumo das fibras solúveis, que são aquelas que se ligam às gorduras dentro do lumen intestinal. É como se elas, o próprio nome diz, né? Fibra solúvel. Ela chupa água, né, do nosso intestino e também elas vão se ligar às gorduras, que são os ácidos biliares, e essa gordura ela vai ser excretada nas fezes. Então, menos gordura vai ser reabsorvida. Então, é uma estratégia, a fibra solúvel é uma estratégia excelente para redução de colesterol, triglicerídeo e também até para o emagrecimento, né? Porque ela vai diminuir a absorção dessa gordura alimentar, fazendo com que ela seja excretada nas fezes. Então, quanto maior o grau de viscosidade da fibra, maior o efeito na redução do colesterol. E uma dica, gente, já que é uma fibra solúvel,
ela precisa de água, né? Ela vai puxar a água do nosso corpo. A gente pode estar orientando ela fazer o consumo, deixar a fibra hidratando. Por exemplo, essa fibra aqui, ela muito provavelmente seja o psyllium. Já ouviram falar do psyllium? Sim. O psyllium, ela é uma fibra solúvel. Ai, minha garganta, minha cabeça tá começando a latejar. E aí, a gente pode deixar, por exemplo, pega uma colher de sopa do psyllium, ou linhaça, ou aveia, ou chia, bota dentro da água e deixa ali descansando. Pode até botar na noite anterior. Quando for no dia seguinte, vocês vão ver que ela formou um gel. Isso aí você pode orientar que a pessoa pode estar bebendo essa água desse jeito, ou então colocando em cima de uma fruta, ou dentro de um suco, ou dentro de uma vitamina, certo? Que é mais fácil a função dela, né, ser, ser bem aproveitada, né, quando a gente já deixa ela hidratando. E aí, gente, outro benefício dessa fibra, né, além da parte de expulsar a gordura, né, junto com as fezes, ela também ser benéfica para ajudar como é que eu posso dizer? Ela ajuda como alimento para as bactérias do nosso intestino, certo? Então, vai favorecer é, a microbiota intestinal, fazendo com que haja maior favorecimento, maior crescimento de bactérias benéficas do intestino, e isso também vai ajudar na redução do colesterol. Tanto vai trabalhar na parte de tirar, né, as gorduras, como também modular aquele intestino que pode estar fragilizado por conta da inflamação. Aqui o psyllium que eu falei, né? Atualmente ela é uma fibra muito estudada na redução do colesterol. E uma revisão indica que doses de 5 a 15 gramas ao dia estão associadas com redução de 5,7% a 20% de colesterol LDL, né? E até 14% de colesterol total. Lembrando, gente, que o consumo de fibra é muito individualizado, principalmente o psyllium. O psyllium, ele é uma fibra solúvel. Fibra solúvel, ela tende muito a constipar. Embora ela regule o intestino, ela pode ser que constipe se não houver consumo adequado de água, né, de líquidos, e pode até também ela soltar demais, certo? Então, o que é que eu gosto de orientar e até de fazer uso para mim mesmo? O consumo gradativo. Consumo primeiro, você começa com o mínimo e vai depois testando, vendo a adaptação do corpo, né? Se não vai haver diarreia, se não vai constipar. E aí você vai aumentando gradativamente, certo? É, e aqui ele diz assim: o psyllium parece não afetar significativamente os níveis de HDL e triglicerídeo. Deve orientar consumo fracionado antes das grandes refeições. Então, assim, foi considerado que ele é bom para colesterol, né? O colesterol ruim, mas não até então parece não ter nenhum benefício para aumentar colesterol bom, certo? Mas fica aí a dica que ele ajuda nesse fator de diminuir a taxa do colesterol ruim. E como eu falei, né? Orientar consumo fracionado, porque tanto pode haver essa parte da constipação, como pode ser também a diarreia, e também ele dá muita saciedade. Então, se eu botar uma dose muito grande só numa refeição, possa ser que prejudique, né, a sua ingesta alimentar,
para os horários que você deve estar consumindo mais, possa ser que você vá sentir menos fome. Pode ser até uma boa estratégia para pessoas que desejam emagrecer, certo? É muito usado no processo de emagrecimento. E eu não acho tão caro e é de fácil acesso. Outra fibra, né, que é mais fácil de ser encontrada, o farelo de aveia, que ele tem maiores concentrações de fibras solúveis, que são as beta-glucanas, e a ingestão mínima de fibras por dia é em torno de 25 gramas, a fim de proteger contra doenças cardiovasculares e câncer. A fibra da aveia já é mais comum, né, do que o psyllium. É mais fácil a gente orientar esse tipo de fibra na nutrição social, porque o valor é mais acessível, né? Sempre lembrando, gente, de saber diferenciar uma fibra, o farelo de aveia, da farinha de aveia, do flocos finos, dos flocos grossos. Vocês têm ideia de diferença de um e de outro? Quem pode me dizer aí? Ai, Paulo Vitor, me ajuda? É Paulo Vitor, é? É Paulo Antes, professor, que é isso? Paulo Anderson. Vai, E me por ajuda incrível que aí. pareça, professor, Paulo Vitor é meu irmão, não do meu irmão. Olha aí. Mas sim, voltando à aula. A Hum, diferença está na questão do tamanho dos flocos, né? hum, A aveia com flocos grossos é aquela com os flocos maiores, né? A com os flocos finos, geralmente é aquela como se fosse mais um pozinho, digamos assim, né? certo. Mas em termos de composição, você sabe diferenciar que Aí tem. a senhora me pegou. Pronto. É, vamos pensar comigo. Flocos grossos, né? É a aveia intacta ali. É a aveia maior que tem. Lá eu vou ter a casca da fibra, vou ter o amido lá dentro, certo? Então é uma fibra que eu vou ter mais amido. É Então, uma de fibra que, repente, no caso, iria dar um certo, digamos, um certo trabalho para o organismo, digamos, digerir ela, ao contrário da fibra com os grãozinhos menores, né? Como se fosse um isso, pauzinho. Estava ela- no metade do caminho ali, já ajudando o intestino. isso. E assim, ela vai ter mais carboidrato. Se eu quero diminuir carboidrato, eu já não vou pensar nela, no floco grosso, entendeu? Sim, Eu vou pensar no flocos finos ou principalmente no farelo. Porque o farelo, se você olhar aqui, ele é só a casca, né? Praticamente. Então, ele vai ter pouquíssimo amido, pouquíssimo carboidrato, ele vai ter mais só a fibra, no caso a beta-glucana. Deu para entender? E já não recomendaria, assim, com finalidade dietética, a farinha de aveia, porque a farinha é o amido. Foi tirada a casca e ficou ali só o amido, é como se fosse ali como é que diz? Uma farinha de trigo, uma maisena, né? Que tem menos ou quase nada de fibra. Aí já a farinha de aveia é mais interessante para você fazer um bolo, uma preparação culinária, né? Mas com finalidade mais dietética, pensando em emagrecimento, redução de triglicerídeo, de glicemia, eu vou partir do pressuposto que eu quero algo que tenha menos carboidrato e fibra, e tenha mais fibra, né? Então, o farelo de aveia é interessante. E em outros casos,
flocos finos, tá? Deu para entender? Sim. Deu sim. Vamos lá. Outra estratégia de adesão é a atividade física, né? Que ao longo das últimas décadas, cada vez mais a gente vê que é muito importante na prevenção de várias doenças e no tratamento também, dentre eles a doença cardiovascular. Ela melhora a estrutura e a função dos vasos, né? Melhora a oxigenação, melhora a pressão arterial, melhora a rigidez dos vasos, né? Tornam os vasos mais maleáveis, né? Porque pressão arterial, o vaso estando cada vez mais rígido, né? Mais comprimido, a pressão aumenta. Então, é importante a conscientização da atividade física, mas sempre orientado. A cessação ao tabagismo, né? Que a gente conscientizar o paciente para diminuir ou parar de fumar, sempre lembrando, mostrando para ele os prejuízos, né, para a saúde cardiovascular, que é justamente o comprimento deixar as artérias mais comprimidas, mais rígidas, e ela é benéfica para qualquer fase da vida do fumante, né? E é importante que por mais que vocês estejam atendendo esse tipo de público sem ser posto de saúde, vocês podem orientar para que ele busque ao profissional médico do postinho que ele frequenta, para ele tentar fazer um tratamento medicamentoso, né, para parar de fumar. De repente, possa ser até que nesse posto de saúde exista grupos de combate ao tabagismo, que é muito frequente ter isso no SUS, né, nas unidades básicas de saúde, então vocês podem estar orientando isso a eles. E aqui já foi falado dos principais alimentos, né, que a gente deve estar orientando, preferir as carnes brancas, né, que tem menos gordura saturada, aves, peixes, de tentar fazer com que essas aves sejam consumidas sem pele, né, embora a pele seja deliciosa, quando é bem fritazinha, mas é a pele que vai estar ali maior concentração de gordura, né? Maior concentração de colesterol, então não vai ser interessante. Sempre que possível, a gente orientar o consumo de azeite, né? Que é uma fonte de gordura boa. É, sempre. E também a gente pode orientar que esse azeite, ele pode substituir. No caso, quando ele tiver o azeite em casa, né? Ao invés dele estar usando a manteiga, a margarina, ele pode passar no pão, pode colocar em cima da salada. É interessante a gente mostrar para eles que ele cru, o benefício dele é melhor, né? Que se for usar em fogo, que seja em fogo baixo, em preparações rápidas, para não perder as propriedades, né, do azeite. Usar os lácteos desnatados, como eu falei, né? Alimentos integrais, pães, biscoitos, arroz, quando possível. Às vezes, gente, não necessariamente eu preciso ter um pão integral. Vocês podem, por exemplo, fazer assim: Fulano, você costuma comer todo dia o pão carioquinha. Que tal dentro desse pão carioquinha você colocar um pouquinho de chia, de linhaça ou gergelim? Você está adicionando fibra naquele pão. Às vezes é até mais saudável um pão assim do que esses pães de pacote,
porque dependendo do pão, ele é só enganação de que é integral. Às vezes ele pode até ter a farinha de trigo integral ali, mas também ele é cheio de aditivos, cheio de conservante, a lista de ingredientes é gigantesca. Então, uma sugestão é essa, adicionar as sementes, né, dentro daquele pão, daquele cuscuz, certo? Sugerir o uso de farelos de trigo, aveia, linhaça, como eu já falei, usar os temperos naturais para o preparo dos alimentos, consumir diariamente frutas e verduras. Olha aí que a gente está batendo na tecla de quê? De alimentos de verdade, né? Evitar carnes vermelhas, vísceras, por mais que sejam saudáveis, vísceras, miúdos, eles são muito ricos em colesterol, tá? Então, a pessoa com dislipidemia tem que ter o controle, né, de evitar estar comendo esse tipo de alimento. Outro alimento também que é muito rico em colesterol é o camarão, certo? Então, nesse período assim que você precisa fazer uma dieta com baixo colesterol, é bom evitar. Bacon, manteiga, tocinho, banha, frituras, os alimentos embutidos, né? Salsicha, mortadela, linguiça, azeite de dendê, chocolates, tudo é muito rico em gordura. Sorvetes, massas folhadas, salgado de forno tipo empada, croissant. Olha aí, essa parte de baixo é deliciosa, né? Mas a gordura hidrogenada vai lá pro teto. E é onde tem o vilão aí do entupimento das artérias, né? Formação de placas. Evitar o excesso das massas, né? Porque a gente vê a questão da excesso de massa correlaciona com triglicerídeo elevado, né? Excesso de açúcar também, refrigerantes, bebidas alcoólicas. E aqui, quais são os fatores sociais mais principais, né, das dislipidemias? Gente, eu vou só dar uma pausa aqui, rapidão. Deixa eu só ver aqui onde é que eu tô. Tô adorando ver a sala cheia. Vou só ao banheiro, rapidão.
Voltei. Vamos continuar. Então, já terminando. Então, né, agora eu vou abordar os principais fatores sociais que estão relacionados, né, com a dislipidemia. Sempre a gente puxa esses fatores sociais para vocês entenderem, né, já que a gente vai estar no estágio de nutrição social, a gente precisa entender quais são os fatores sociais que são determinantes para diversas patologias, né? Para a gente entender o contexto que muitas famílias vivem, né? A gente sai um pouquinho da bolha que a gente vive. E um dos fatores é a questão da renda, né? A condição socioeconômica. Que a gente pode considerar que é um dos fatores mais importantes, né? Condicionantes das dislipidemias. Por quê? Porque a renda ela vai influenciar como é a aquisição dos alimentos daquela população, né? Geralmente, essa população de baixa renda, ela vai procurar alimentos mais baratos, porque as condições não deixam ele ir para um alimento mais caro. Então, geralmente, eles vão procurar alimentos ultraprocessados, né? Não tem como estar comprando sempre a carne bovina, muitas vezes nem consegue. Vão mais para o quê? Para salsicha, mortadela, vão para o empanado de frango. Olhe lá se conseguir comprar um suíno, né? Então, cada vez mais eles vão para o que é mais barato e vão ter menos acesso às frutas, às verduras, os alimentos integrais, nem se fala. E isso aí vai condicionando ao quê? O consumo crônico vai levar à dislipidemia, certo? Então, é importante que a gente tente fazer com que é, a gente dê sugestões mais em contas, o que que a gente pode estar orientando para eles fazerem, para haver uma redução de danos. Essa é a palavra. A gente não tem como cortar o mal pela raiz, né? Mas a gente pode sugerir estratégias para reduzir o dano. É, aqui o exemplo prático, né? Família prioriza alimentos que sustentam, que dão mais, como é que a gente matam mais a fome, né? Arroz, macarrão, óleo, açúcar. Aí o que gera como resultado? Aumento do triglicerídeo, diminuição do HDL, que é o colesterol bom, e maior risco cardiovascular. Outro fator social, né, é o ambiente alimentar, onde a pessoa vive. Então, o território que essa pessoa mora, né, a redondeza, o bairro, a comunidade que ela mora, existem muitos mercadinhos, né? Às vezes não tem um supermercado grande, são mais os mercadinhos. E aí eles vão para o que é barato também, né? Vende às vezes fiado, que chamam, né? Tem gente que já ouvi falar, né? Mas nunca presenciei. Pessoas que deixam o cartão do Bolsa Família empenhado lá no mercadinho para eles irem conseguindo fazer as compras, né? É, e aí essas pessoas também pode ser que tenham pouco acesso às feiras, né? Alimentos mais frescos. E aí eles vão no que é mais rápido, no que é mais barato, nas promoções, no refrigerante, nos embutidos, nas bolachas, chilitos. Um exemplo é bairro periférico com difícil acesso, né? Alimentos in natura. E aí, qual é o impacto? Dieta rica em gordura trans e açúcar, aumento de LDL e triglicerídeos. Outro fator determinante é a escolaridade, né? Educação alimentar. Não é só saber, mas entender e aplicar.
E qual a influência disso, né? Dificuldade de interpretar rótulos. Às vezes não é nem dificuldade, é não saber mesmo, não saber o que aquele ingrediente ali representa, aquela informação nutricional. Acha que não tem açúcar, mas existem outros nomes de açúcares escondidos ali, né? Então, uma das tarefas da gente é fazer esse papel de educação nutricional para que ele entenda o que ele está levando ali em mãos para até ele saber aplicar em casa, né? Aquela dieta, o que ele está, aqueles alimentos que ele vai consumir. E eles possam também até replicar para a própria família, né? Para os outros membros de casa. É, e também, gente, a escolaridade leva muito à questão de eles acharem que só por eu ter o nome assim, suco de caixinha, é algo saudável. Só porque tem ali a foto de um morango no envelopezinho do suco em pó, achar que aquilo ali é saudável. E aí, pessoas de baixa escolaridade vão ter não vão ter o discernimento, muitas vezes, de saber que aquilo ali não está certo. Então, vamos ficar atento a isso e tentar fazer com que essa informação, as informações de forma correta, né, se propaguem para mais pessoas. É, Outro fator também é a questão do tempo. Muitas vezes a pessoa ela vai no que é mais prático, no que é mais rápido. Às vezes ela já chega do trabalho cansada, ou então não tem tempo para preparar todas as refeições, né? Porque exige tempo, exige preparação, organização. Então elas vão no que é mais prático, pedir à noite um pastel, pedir uma pizza, um cachorro quente. E aí, qual é a consequência disso? Também são alimentos ricos em gorduras, né? E uma coisa que eu acho importante ressaltar, que às vezes eles dizem assim, eu não compro comida mesmo, porque tá muito caro, não compro fruta porque tá muito caro. Mas aí você vai, se você comer pelo menos 2, 3 vezes na semana de fast food, o tanto você está gastando aí? Porque tem coisa que é no mínimo R$ 10, né? Então, de pouquinho em pouquinho que você vai gastando, no final do mês a conta tá alta. Então, é importante fazer o paciente enxergar isso também, de que no final da soma, né, desses custos que ele está tendo, vão sair pesado para o bolso dele. E nada saudável, né? Também é importante, gente, a gente sempre pensar que isso vem muito da questão cultural, né? Às vezes o paciente, ele já tem aquele hábito de comer só o que não presta, todo dia come nesse miojo, come mortadela, enfim, aquela bagaceira toda. E às vezes ele foi criado naquele ambiente, né? Toda a família passa por isso. Então, às vezes, é uma construção social, cultural, achar que aquilo ali é alimentação, o que importa é comer, encher barriga, né? Então, é importante a gente não só julgar, não só julgar, não, é importante a gente não ficar julgando. A gente, como educador nutricional, a gente tem que orientar, mas em nenhum momento a gente vai julgar. É, também é importante a gente ter como fator social a parte de serviço, acesso de serviço à saúde, né? Que ela impacta tanto no diagnóstico como no tratamento. Às vezes a gente não sabe, aquele paciente ele não sabe que ele tem dislipidemia, por quê? Porque faz tempo que ele fez um exame, porque a fila de espera no posto é grande,
ou às vezes ele nunca nem fez o exame, e aí eles não fazem um acompanhamento de rotina. Eles não têm aquele hábito de todo ano estar fazendo exame de sangue, porque, ai, demora demais, ai, eu vou procurar doença. E aí, muitas vezes, as dislipidemias não são diagnosticadas. E aí, elas não sendo diagnosticadas, elas não vão ser tratadas, ou às vezes até elas foram diagnosticadas, mas eles não querem fazer o tratamento adequado. E é importante saber que é, os remédios para a dislipidemia também são disponibilizados no SUS. Então, não tem o porquê de não fazer. Ah, demora para sair para fazer o exame, eu tenho que esperar 3 meses na fila. Espere, minha senhora. É melhor do que não saber que você tem alguma comorbidade e ser pior, certo? Outra influência interessante, né, que afeta na questão é a indústria de marketing de alimentos, né? Que a propaganda de ultraprocessados faz com que cada vez mais as pessoas se interessem por esses tipos de alimentos. São alimentos mais em conta e altamente palatáveis. O que é isso? O sabor é interessante, o sabor agrada, né? Assim, o paladar agrada o cérebro. Então, são alimentos que são sempre do mesmo sabor. Por exemplo, vamos falar de alimentação infantil. Uma criança que tem dificuldade de aceitar frutas, mas adora um xilito. A fruta, às vezes, ela pode estar doce, pode estar azeda, pode estar mais melequenta, tá mais a textura diferente. Hoje a criança aceitou, hoje a mãe ela já não aceitou, porque foram frutas diferentes. Mas o xilito, ele vai estar sempre do mesmo sabor, da mesma textura, mesma consistência. Então, é, é muito melhor para ele esse alimento hiperpalatável que a gente chama. O alimento industrializado, ele é programado para isso, para atrair o sabor, o interesse daquela pessoa, porque ele vai estar ali aguçando as melhores sensações daquele paladar, diferente do alimento in natura. Certo? Então, a indústria do marketing, da alimentação, ela é muito focada nisso. Então, a gente tem que cada vez mais tentar combater esse excesso de industrializados, né, dentro da casa da gente. E aí, por fim, aquela parte da desigualdade social, né, que ela integra todos os outros. E as populações mais vulneráveis, elas vão ter maior risco de obesidade, dislipidemias, doenças cardiovasculares. E quais são as estratégias de adesão para a população, né? Tentar sugerir programas de estilo de vida, é, fazer com que as pessoas elas possam procurar, por exemplo, aqueles grupos de bombeiros que tem nas praças, associações comunitárias que façam projetos de vida saudável, né? É, grupos de caminhada. Em bairros, dependendo de onde as pessoas moram, tem muito essa parte, né? Às vezes, até num posto de saúde, tem educador físico que trabalha esse, esse, essa vertente, né? De melhorar, para que a população tenha uma melhor adesão a esses tratamentos. É importante a gente falar de linguagem acessível e clara, explicar o porquê da gente estar fazendo aquela conduta, né? Por exemplo, por que não se deve comer tapioca sem acompanhamento, né? Sem colocar uma proteína junto? Qual é o risco que isso vai causar para quem já tem dislipidemia? Então, é importante a gente explicar para o paciente o porquê daquela estratégia. Valorizar a cultura alimentar,
tentar sempre puxar para o que ele gosta de comer, né? O padrão cultural dele e até o padrão social também. Respeitar tradições, né? Alimentos regionais e familiares. Uma comida afetiva. Ah, eu amo comer cuscuz com leite no café da manhã. Por que que eu vou tirar se é uma comida que remete ele à infância, remete à avó dele? Então, a gente tem que respeitar também algumas tradições, né? Claro que se dependendo. Existem seitas, né, professora, também? Oi? Existem seitas, né, também de... Sim, muito bem esclarecido. Existem as seitas, as religiões, tem religião que não pode tomar café, não pode tomar Coca-Cola, não come carne vermelha, então a gente tem que respeitar tudo isso, certo? Eu lembro que eu já atendi uma senhora que a religião dela não permitia nada, bebida escura, tipo café, Coca-Cola, chá preto. É, é interessante a gente mostrar que existem oficinas culinárias, às vezes tem no SESC, SESI, ensinando a preparar alimentos saudáveis e de forma acessível, é, fazer ações educativas sobre leituras de rótulos, incentivar também a frequentar, né, feiras livres, hortas comunitárias, para que essas pessoas elas saiam da caixinha de que tudo tem que estar fácil. Vão atrás, vão tentar buscar cada vez mais a melhoria. Às vezes eu penso que as pessoas estão muito acomodadas, só querem ali o mais básico, o mais rápido. E a gente também, né, vai se adaptar à realidade financeira, alternativas econômicas, frango, ovos. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar frango, mas você tem ovo em casa? Coma ovo. Você não pode estar comendo todo dia salsicha, mortadela. Coma ovo. Ah, eu já comi ovo de manhã. Não tem problema. Pode comer quantos ovos quiser. É, outra sugestão também, aproveitamento integral de alimentos. Existem muitas receitas do que você pode estar fazendo, por exemplo, com a casca da banana, a casca, fazer suco de abacaxi também com a casca do abacaxi. Já tive um estágio que uma aluna, ela fez tipo uma carne, não é carne, né? Mas era com a casca da banana, ficava uma delícia. Então, a gente tem que também levar, de repente, uma estratégia, né? Uma sugestão dessa na hora de conduzir o plano alimentar. E sempre a gente também, gente, a gente motivar e empoderar essas pessoas, né? A gente, na hora da consulta, a gente não precisa traçar estratégias mirabolantes, mega metas para elas atingirem. Pequenas metas, aumentar o consumo de água durante o dia, comer pelo menos uma fruta, se a pessoa não come nenhuma. Então, pequenas mudanças de forma que sejam atingíveis, né, já vão deixar o paciente mais, como é que eu posso dizer, mais encorajado, mais motivado, reforçar os sucessos, né, quando vier para o retorno. Ah, eu não consegui perder peso, mas eu consegui dormir mais cedo. Ah, que legal, parabéns. Então, é sinal de que você já está conseguindo fazer alguma coisa, certo? Então, pequenas mudanças sendo enaltecidas, né, já gera um ânimo melhor para aquele paciente, certo? Deixa ele com mais confiança, com mais autonomia.
E é importante, gente, também, a gente como nutricionista, trabalhar a questão da intersetorialidade. O que é isso? É tentar olhar o paciente como um todo, né? De forma integral. Então, além de nutricionista, o que é que esse paciente está precisando? Ele está precisando de um cardiologista? Vamos ver como é que a gente pode orientar para ele procurar um. Na unidade básica não vai ter, mas ele pode pegar um encaminhamento do médico da unidade básica para ele ser atendido por um cardiologista. Então, se eu, isso eu falo se eu estiver dentro de uma unidade básica, né? Mas, de um modo geral, se eu sei quais são os profissionais que ele precisa de acompanhamento, por que não sugerir? Fulaninho, você já pensou em procurar um, um, um clínico geral para ver essas suas taxas de colesterol, para tomar um remédio? Já procurou um educador físico para tentar sair do sedentarismo, né? Então, sempre lembrar do olhar geral daquele paciente. Se é um paciente que está precisando de um psicólogo, também é importante a gente fazer essa linha, né, de cuidado. É o que a gente chama de linha de cuidado, que é quando a gente direciona para as especialidades que ele está precisando. E aqui, para finalizar, só uma mensagem: não basta orientar o que é saudável, é preciso considerar se isso é possível, né? Então, sempre a gente vai lembrar da realidade, né? Tudo é individualidade, né? Nem sempre o que é bonito na teoria vai ser aplicável, né? Vai depender muito do que a realidade vai permitir, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. É um assunto um pouquinho complexo, né, no começo ali, mas no final fica mais suave, mais entendível, né, que a gente fala mais a realidade, né, de nutrição e tal. E eu agradeço pela presença de vocês, pela participação. E desejo já quem vai começar a iniciar o estágio na segunda, um bom estágio. E na segunda à noite a gente se encontra em sala de aula, tá? Não deixem de ir. Tudo bem? Vai Tá ter certo, chamada, professor? professora. Agora ou na segunda? Agora. Eu vou tirar uma foto aqui dos presentes. Pronto, já estão aqui. Obrigada, viu, gente? Bom final Claro, de viu? semana. Tchau, tchau, professora. Bom Tchau, tchau.